Boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais um encontro do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal da Bahia. Em nome da pró-reitora, a professora doutora Nancy Vieira, dou as boas-vindas e desejo um bom trabalho a todos os presentes. Sigamos juntos. Bom trabalho. Obrigada, Patrick. Saudações a todas, todos e todes bolsistas do programa Residência Pedagógica UFBA, edital 24/2022. Agradecemos a presença do público participante do primeiro webinário de avaliação do Residência Pedagógica UFBA. Esse primeiro webinário ele está dividido em 3 dias. Nós tivemos, na segunda-feira, o primeiro momento, ontem nós tivemos o segundo momento, e hoje estamos tendo o terceiro e último momento extremamente importante de avaliação desses 6 meses de projeto. Tá? Então, hoje nós teremos a apresentação de 4 subprojetos: Química, com 2 núcleos, Educação Física, Sociologia e Artes Visuais. Cada subprojeto terá 15 minutos para expressar a síntese da avaliação do seu subprojeto. Tá? Após cada apresentação, um docente orientador fará um breve comentário de 2 minutos. Entretanto, cada núcleo do subprojeto de Química ficará com 10 minutos e os comentários da professora Regina e da professora Marise ficarão para o final das apresentações dos residentes. Então, nós começaremos agora com o subprojeto de Química, o núcleo 1, certo? Com a participação dos 2 residentes, do Alan Patrick Silva e do Luiz Alan Santos. Bem-vindos. Estão aí os coordenadores, os docentes orientadores do projeto de Química, o professor Hélio, a professora Isadora. Tá? Estamos aqui também com a professora Marise, docente orientadora, coordenadora do subprojeto de Sociologia, a professora Samira Stein, coordenadora do subprojeto de Artes Visuais, docente orientadora do subprojeto, também a professora Regina Marquesi, que é a docente orientadora do subprojeto de Educação Física. Tá? Bem-vindo a todos, e os residentes e os preceptores desses subprojetos. Então, agradecemos a presença de todos e que tenhamos um bom trabalho durante essa noite tão importante. Tá bem? Então, fica aí a professora Isadora e o professor Hélio com os trabalhos. São 19h04. Vamos começar a iniciar as nossas atividades. Hélio, acho que caiu. Boa noite a todos, a todas. Então, vamos começar a apresentação. Alan, vocês podem apresentar já os slides e começarem a apresentação. Eu preciso dar permissão para ser apresentador aqui. Denise, Patrick. Ok. Primeiramente, muito obrigado, pelos convites, pelos desejos de boa noite. Quero me apresentar, eu sou Alan Patrick Cerqueira Silva e eu estou aqui com meu colega Luiz Alan Silva e vamos apresentar um pouco do que a gente vem desenvolvendo no programa da Residência Pedagógica para os núcleos 1 e 2 de Química, certo? A nossa apresentação vai ser organizada da seguinte forma, então eu vou apresentar sobre o núcleo 1 e o Luiz Alan vai apresentar sobre o núcleo 2, mas no geral estamos organizados dessa mesma maneira. Vamos apresentar o núcleo, os componentes, vamos fazer uma pequena exposição teórica de um dos textos que a gente trabalhou nesse período,
e faremos uma síntese pequena sobre um dos webinários que a gente teve interesse e vamos contar um pouco de nossas experiências nas escolas, certo? Princípio, né? Quer dizer que nesse período inicial a gente trabalhou basicamente com reuniões, cada um dos núcleos trabalhou com reuniões, então a gente ficou fazendo reuniões presenciais e reuniões remotas, né? E participamos dos webinários. Tivemos contato e participamos também das jornadas pedagógicas nas escolas. Tivemos contato com os nossos orientadores aqui, né, da UFBA, e também com os preceptores de cada escola. E também fizemos trabalho de participação, de discussão de textos. Eu acho importante falar que tanto o Núcleo 1 quanto o Núcleo 2 de Química, a gente está trabalhando com a proposta da PHC para o ensino de Química, certo? A PHC é Pedagogia Histórico-Crítica, e que tem como objetivo principal pensar em uma pedagogia, em um ensino que esteja realmente voltada para os interesses da classe trabalhadora. E a principal figura dessa pedagogia histórico-crítica é o Dermeval Saviani. Aqui eu trouxe os títulos de alguns dos textos que a gente trabalhou, certo? E a gente também pensou nesses textos para elaborar os planos de aula e fazer os planejamentos, certo? Sobre o Núcleo 1. Eu sou do Núcleo 1, né? E eu estou trabalhando com a orientadora Isadora Gonzalez. E os preceptores do Núcleo 1 são a professora Fernanda Brito, o professor Ademilson Silva e o professor Fredson Guimarães, que são das escolas, dos colégios estaduais Central da Bahia, Helena Magalhães e o Sara Violeta. O texto que eu vou trabalhar aqui é o da Aprendizagem e Desenvolvimento Intelectual na Idade Escolar, de Vygotsky, certo? A princípio, a gente se faz esse questionamento, né? O que é desenvolvimento e o que é aprendizagem? No geral, a gente encontra que os autores vão definir o desenvolvimento como os fatores biológicos que estão relacionados ao processo de desenvolvimento, o processo de se desenvolver da criança ou do estudante, do indivíduo, né? E a aprendizagem está relacionada aos fatores sociais que a criança aprende com o tempo e com o processo educativo. Mas aí vem um questionamento, né? O que vem antes, o que vem depois? A partir disso, a gente vai ver nos textos que a gente tem, a princípio, a visão piagetiana, que é uma visão mais biologicista desse fenômeno, em que o desenvolvimento ele sempre precede a aprendizagem. Um estudante, uma criança, ela não vai aprender um novo conteúdo ou novas funções do pensamento se ela não tiver madura o suficiente biologicamente para aprender aquele determinado conteúdo. A visão ambientalista, por outro lado, ela pensa em como que o indivíduo aprende sobre o mundo como se fosse uma esponja, né? Uma tábula rasa. Ele absorve de tudo sobre esse mundo. E a visão histórico-cultural está mais preocupada em trazer os dois pontos. Então, tanto o desenvolvimento contribui para a aprendizagem, quanto a aprendizagem contribui para o desenvolvimento. E nesse sentido, a função do docente, a função do professor, é contribuir para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Na psicologia histórico-cultural, a gente trabalha com a noção de funções psicológicas elementares, que estão muito relacionadas à questão biológica, enquanto as funções psicológicas superiores estão relacionadas com a questão social. E daí a função do professor é contribuir para esse desenvolvimento, e a gente tem que atuar no que os autores vão chamar de zona de desenvolvimento iminente, ou zona de desenvolvimento próximo, ou zona de desenvolvimento potencial, que é a região, não é uma região do cérebro, mas é uma região que a gente é uma região teórica que a gente imagina que o estudante se encontra naquele momento e que ele apresenta as características necessárias para que ele aprenda um determinado novo conteúdo ou que ele desenvolva uma determinada função psicológica superior. E aí, a partir disso, atuando nas EDI e nas EDP, a gente chega na NDR, ou NDE, que é o nível de desenvolvimento real, ou nível de desenvolvimento efetivo. E esse caminho ele acontece de forma cíclica. Sobre os webinários, eu gostei muito mais do gênero e sexualidade com o professor Anderson. E aí, alguns pontos que ele falou que me marcou bastante, que eu achei interessante trazer aqui. Que a noção de sexo e gênero são noções construídas social historicamente,
que existem sim relações de poder entre as questões de gênero, e isso afeta a produção científica. O professor Anderson ele fala sobre como que a sala de aula é um espaço de dinâmicas de gênero, em como que a gente pode atuar para romper com isso. E ele fala, por exemplo, de ao invés de ser uma aula com fileiras, né, trabalhar mais com a noção de círculo, e um círculo de verdade, não uma configuração oval da sala de aula ou algo do tipo. E aí também ele cita alguns casos comuns que acontecem em virtude do patriarcado. A gente tem também a noção de sexualidade também apresentada como algo que é construído social historicamente. E aí ele fala sobre a pedagogia queer, que vem como uma pedagogia que mostra a diferença como uma potência pedagógica. Porque existe uma noção de que, quando eu estou em contato com o outro, eu tenho a possibilidade de aprender com a diferença. E aí ele fala também sobre tratar as questões de gênero e sexualidade nas aulas de forma muito respeitosa e de forma científica. Não reproduzir comportamentos que já estão dados aí e que são nocivos para o desenvolvimento do próprio estudante ou da estudante. E aí, atividade nas escolas. Assim, eu trouxe a imagem do Central, eu acho essa foto muito bonitinha. E eu vou falar muito mais da minha experiência no Central, porque eu não estive nas outras escolas, mas eu sei que a gente seguiu um caminho muito parecido, né? A professora Isadora nos deu orientações para a gente trabalhar com atividades de sondagem ou atividade diagnóstica sobre a noção dos estudantes da natureza de ciência, certo? A gente fez um período de observação. A professora Isadora propôs que a gente discutisse sobre composição química, então noções como átomo, molécula, mistura, substâncias, noções básicas para o pensamento químico, que alguns eu já sei que iniciaram e outros não. E a gente também iniciou o período de regência, então a gente já começou a fazer planejamentos, já começamos a participar das salas de aula. E assim, a experiência que eu tenho pelo menos com a minha turma, né, no Central, primeiro B, eles são fofos, são adolescentes muito engraçadinhos, são bem legais, mas são bem agitados, então é difícil de coordenar eles ou conduzir eles, mas estou curtindo a experiência. Tem dias que eu estou mais animado, mas tem outros que eu estou bem contente de estar com eles ali. Hoje eu tive aula com eles e foi uma experiência muito legal, muito divertida. E é isso aí, né? Acho que eu encerro minha fala por aqui. Ok. Boa noite, me chamo Luiz Alan. Eu vou falar agora um pouco sobre o Núcleo 2, o núcleo que eu faço parte. Pode passar. Nós do Núcleo 2 somos orientados pelo professor Eli Messer. Nós temos como professores preceptores a professora Andréa Bárbara, do Colégio Estadual Helena Magalhães, situado no bairro Tancredo Neves. Helena Cerqueira, do Colégio Estadual Rotary, situado em Itapuã. E Murilo César, do Colégio Estadual Presidente Costa Silva, que está situado no bairro da Ribeira. Pode passar. Então, como o nosso colega Alan falou, nós tivemos alguns textos e alguns debates, e o texto que eu vou falar um pouco sobre ele, é sobre a natureza e a especificidade da educação, de Demerval Saviani, né? Foi o pioneiro da pedagogia histórico-crítica. Pode passar. Então, nesse texto, sobre a natureza e especificidade da educação, Demerval Saviani coloca que a educação ela está na esfera do trabalho não material, que ela trata do conhecimento, das ideias, da produção das ideias, dos valores, dos símbolos, das habilidades, dos hábitos e dos conceitos. Além disso, ele chama bastante a atenção que, para ele, a educação é um ato de produção direta e intencional, em que é singular para cada sujeito, e que o objeto dessa educação refere-se na identificação cultural dos elementos que vão ser necessários para que a gente entenda cada indivíduo. Pode passar. Além disso, ele divide a educação em dois aspectos. O primeiro, que ele chama de elementos culturais, que é saber a diferença entre o que é essencial, o que é acidental, o que é principal, o que é secundário, o que é fundamental, o que é acessório. E na segunda, que ele chama de formas adequadas, que é organizar esses meios. São conteúdo, espaço, tempo e procedimento, para que o indivíduo, os estudantes, ele entenda o que a humanidade produziu ao longo de toda a história. Vai passar. E ele conclui que a educação ela é um produto inseparável do ato de produção,
ou seja, ela é produzida e ela é consumida ao mesmo tempo. E que ela não se reduz somente ao ensino, ela participa da natureza própria do fenômeno educativo. Pode passar. Sobre os webinários que nós tivemos, eu quis chamar a atenção mais para esse, narrativas curriculares e educação anticolonial. Gostei bastante do tema, em que no tempo que nós estamos vivendo de reforma do ensino médio, reforma da educação, reforma de várias outras coisas propostas pelo governo, ainda assim nossos currículos eles são muito engessados e são muito arcaicos, eles são muito ultrapassados. E a professora Jamile Borges, da FACED, ela discutiu um pouco sobre as narrativas curriculares e uma educação anticolonial. E mesmo com essas reformas, ainda assim nós temos uma educação que utiliza muito colonialismo. E não tem nenhuma estratégia contra isso, então é uma educação totalmente arcaica ainda, né? Que não apresenta novidades. Vou passar. Então, um período de observação é um período de experiência muito importante para nós que estamos sendo formados em professores, né? Que é nesse período que nós vamos entender qual é a função do professor dentro da sala de aula. E que nesse período também é necessário que a gente use uma reflexão sobre as práticas pedagógicas que estão sendo aplicadas dentro da sala de aula. E procurar trazer métodos e estratégias diferentes para uma nova forma de lecionar. Uma vez que vem acontecendo é que a educação, por mais que a gente tenha evoluído, muitas coisas tenham mudado, a educação ainda, o processo educativo, ele ainda é muito tradicional. Ele é muito regrado no professor, tem um conhecimento e passa para os alunos. Vai passar. E sobre a regência, nós começamos há pouco tempo, então coloquei que nesse período inicial nós não tivemos. Nós participamos da jornada pedagógica e teve o acompanhamento das aulas. Essa parte aqui eu vou parar para falar mais um pouco, porque eu estou no colégio Helena Magalhães, lá no bairro de Tancredo Neves, e é um colégio bairro periférico de Salvador. E o que acontece? Que teve umas semanas aí que nós não tivemos aulas devido à violência. Então os alunos eles já não estão tendo aula por vários motivos. Eu estou na turma do 3º ano, eles estão se questionando para o Enem que as matérias, infelizmente, estão sendo retiradas, a carga horária das matérias, estão sendo acrescentadas outras matérias eletivas, em que eles não estão se sentindo seguros para fazer a prova do Enem. E está sendo tanto difícil, tanto para eles como para nós, como professores, entender o que é essa nova BNCC, esse novo ensino médio. Uma vez que antes a educação já apresentava falhas, e agora com o novo ensino médio parece que tende a piorar. Eu conversei muito com eles, com os alunos do 3º ano, e eles percebem que tem matérias que eles não estão entendendo nada, e que essas matérias poderiam ser substituídas e voltar às matérias tradicionais, uma vez que para o Enem é muito fundamental. Pode passar lá. E para concluir, né, as reuniões e as discussões dos textos foram bastante essenciais, né, para a gente entender qual a função do professor na sala de aula, tanto no período de observação, como agora com esse período da regência. E o compartilhamento também são de fundamental importância para nós que estamos iniciando a carreira acadêmica para lecionar. Pode passar. Obrigado a todos e nossas referências estão aqui. Devemos continuar apresentando aqui ou não? Ato contínuo, né, Dene? Vamos lá. Eu e a colega Marise, né, estamos aqui na função, né, de dialogar um pouco com o que vocês apresentaram, Alan e Luiz. Eu e ela nos organizamos, eu fiquei aqui para falar da primeira apresentação, no caso aí, Alan, com você, meu amor. Oi. Olha só, eu gostei muito, coloquei assim, muito bem substanciados os slides que expressam o trabalho realizado. É lógico que toda essa produção do slide certamente foi de toda a equipe, de todo o grupo, então gostei muito.
Achei muito interessante, né, a metodologia para a apresentação, pois nos possibilita compreender os conhecimentos trabalhados e com base também na teoria utilizada. É interessante que aqui a gente está diante, nesses 3 dias, hoje é o último dia, com diferentes subprojetos de diferentes áreas, né, do conhecimento, e não necessariamente a gente tem um domínio, né, sobre todas elas. Então, é importante esse momento para nós, inclusive, que estamos na função de orientação de algum subprojeto, podemos ver, através da apresentação de vocês, residentes, como é que cada subprojeto está se organizando, né, e organizando nessa formação continuada de vocês, a formação continuada não, essa formação, né, inicial de vocês, dentro do Residência Pedagógica, porque vai nos servindo também de referência para nós modificarmos, alterarmos ou darmos um plus aí, como estamos trabalhando. Alan, gostei muito, você apresentou de uma forma excelente, apresentando um bom domínio em relação ao trabalho, que não só você, mas todos os seus colegas vêm desenvolvendo, afinal de contas, tem 2 residentes que estão representando todo o grupo de vocês dentro desses 2 núcleos, né? Então, um excelente domínio do conhecimento apresentado e deixou também muito explícito na minha avaliação essa horizontalidade que é muito característica também do Hélio, muito característico da Isadora, esse perfil de trabalho, que é um conhecimento necessário para todos os residentes também, e vivenciar essa horizontalidade. E que, então, neste momento inicial do trabalho de vocês, nesse primeiro módulo, eu compreendo que está muito legal. Adorei a parte final, e eu vou finalizar assim como você finalizou. Adorei essa forma descontraída de apresentar, adorei esse jeito nosso, bem peculiar do professor, que já tem uma boa relação com os estudantes, dizer o seguinte: olha, eles são fofos, são engraçadinhos, achei ótimo, mas tem hora que a coisa pega. É característico, sim, da idade com que a gente trabalha, né? Na hora que você falou fofos, engraçadinhos, né? E deu a entender que eles também são puxadinhos em alguns momentos. Eu rememorei a minha filha, que ela fala da turma dela do 6º ano, né? Então, nós estamos falando aqui de uma perspectiva, mas que a semelhança é igual. E é isso. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho desenvolvido por todos vocês, particularmente, lógico, dizendo em relação a esse primeiro núcleo aí que eu estou aqui tratando. Passo a bola agora para minha colega Marise. Boa noite, gente. Boa noite, professora Isadora. Boa noite, professor Hélio, minha companheira aqui na parceria do comentário. Quero parabenizar o núcleo, os 2, né, e os 2 colegas aí, os 2 alunos que apresentaram. Eu, particularmente, também fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui, porque o meu comentário que eu tenho para fazer aqui, que serve para todos os estudantes do Residência, é a preocupação de vocês em calçar os alunos com a teoria pedagógica. Achei sensacional. Vocês trouxeram, tanto na fala de Alan, uma teoria da aprendizagem, nesse momento de formação. É muito importante vocês terem o conhecimento de uma teoria da aprendizagem, como o sujeito aprende ao longo do seu processo de desenvolvimento, e nesse momento, com os adolescentes, jovens e adultos, tem uma característica específica que é necessário que o professor da química, da física, da biologia, da história, se aproprie dessa teoria para pensar forma e conteúdo destinatário. Então, eu sei que vocês não tiveram tempo de expor, mas me parece que essa foi a orientação. Se vocês estão trazendo uma teoria de desenvolvimento da aprendizagem, e o Alan e o Luiz traz uma teoria sobre pedagógica, sobre a natureza e a função social da escola. Sem essa característica, eu sei o quanto nós também estamos trabalhando nessa mesma perspectiva aqui na sociologia, calçando os alunos dessa forma. Então, eu me identifiquei bastante
com a orientação que foi dada pelos preceptores, e vi que vocês também se apropriaram. Trazer a natureza da educação hoje, no capitalismo, para compreender a crise da escola. Que coisa interessante. Então, a equipe está de parabéns. E eu só senti falta dos desafios. Quais são os desafios hoje? Vocês estão trabalhando, né, caracterizando essa escola nesse momento, vocês estão iniciando o conteúdo de química, a natureza a função social do professor, Isadora, e é muito importante. Nossos alunos do residência precisam entender que o lugar da escola é o lugar do ensino. Nesse momento em que a reforma do ensino médio entra na escola para negar conhecimento, então o núcleo está de parabéns. E eu só senti falta mesmo, assim, quais são os desafios para o grupo para o próximo período. Obrigado aí pela confiança do comentário. Obrigada, Denise, obrigada, Regina. Passei dos 2 minutos? Não, tá ótimo. Nós fizemos uma dinâmica bastante interessante. Eu ainda tenho aí, temos 2 minutos, e eu gostaria de expressar, eu faço minhas as palavras das minhas colegas, que muito bem pontuaram, não é? Pontos extremamente significativos do trabalho de vocês, e eu gostaria de acrescentar, não é, o como vocês conseguiram trazer, mesmo ainda não estando na regência, né? É uma pena que vocês não estão na regência, já deveriam estar, né? Mas não estão, vão entrar agora, e super compreensiva frente à vulnerabilidade das escolas que vocês estão. Então, é isso. Mas uma coisa importante é como vocês conseguiram trazer o início, do início até agora, certo? Desses 6 meses, vocês conseguiram trazer, certo, todo o processo formacional que nós, do subprojeto, ou do programa como um todo, vivenciamos. Então, vocês trouxeram aí o processo de formação que nós vivenciamos, né, com os 5 webinários, trazendo os temas transversais que são fundantes para o trabalho na escola. E aí eu acresço aí ao que as colegas já salientaram, né? A professora Regina e a professora Maria. Então, eu também parabenizo a vocês, né, pelo trabalho que vem fazendo. Desejo que vocês consigam, não é, entrar logo na regência e que possam realmente fazer valer toda essa reflexão, né? Toda essa aprendizagem que vocês foram construindo, que vocês foram produzindo aí nesses 6 meses, tá bom? Deni, deixa eu só esclarecer uma coisa. A gente já está em regência e já tem um tempinho, certo? Tanto o Núcleo 1 como o Núcleo 2, a gente trabalha no Helena Magalhães, em turnos diferentes. Lá no Helena, a gente teve que suspender por mais de 15 dias. Isso. Por conta da questão da violência. Mas eles já estão em regência, sim, certo? Talvez isso tenha ficado um pouquinho mal entendido, mas eles estão em regência, sim. E não foi salientar também que no Sara Violeta, que também fica no Rio Sena, a gente também passou uma semana sem poder ir para a escola, porque a escola estava fechada também por questões de violência. Sim, então, assim, Marise falou sobre os desafios, né? O novo Enem é um desafio, Marise, e essa violência que nos rodeia também. Eu entendi que vocês estavam em regência quando vocês colocaram que estão discutindo os conceitos básicos da área, né? Então, e fazendo o planejamento, os planos, isso já é o processo de regência. Muito bom. É isso, gente. Agradecer a todos vocês. Eu também, como a professora Regina aí salientou, eu estou muito feliz, a professora Marise também, estou muito feliz com o trabalho de vocês, né? É bom perceber um núcleo forte, né? um núcleo que se fortalece ou um núcleo que fortalecido porque se fortaleceu intelectualmente. Então, isso é muito bom e eu parabenizo aí o professor Hélio e a professora Isadora por esse trabalho, né?
denso, que eles gostam, é próprio, né, dos dois desenvolver isso. Parabéns, professor, parabéns, Isa, pelo seu trabalho. Então, eu agora gostaria de chamar a professora Regina, já está aí, professora Regi, né? A professora Michele Venturini também está aí, não está? A professora Michele poderia estar aqui também para... Pronto, professora Michele, né? Companheirona aí do... O professor Luan também, que está aí, preceptor, que também vai estar agora. Pronto, professor Luan. E os dois residentes, né? A Carla Patrícia, dos Anjos Santos, e o Guilherme Lopes Viana. Então, esse momento é o momento de vocês apresentarem o trabalho, e eu vou fechar a câmera aqui para que vocês tragam aí tudo que vem desenvolvendo nesses 6 meses. Obrigada, Denise. Carla, pronto. Está aí, então, a palavra agora com Guilherme e Carla. E só dizer para todos que os 2 colegas que estão aqui na telinha conosco são também preceptores que estão trabalhando conosco nesse edital. Luan pode abrir o microfone e a Carla também, e podem iniciar a apresentação. O Guilherme vai fazer a projeção. Eu já carreguei o slide. Acho que vai aparecer agora. Ela apareceu. Tem que botar. Aqui. Bom, boa noite, gente. Sou Guilherme Lopes, estou aqui no projeto de Educação Física, Pro Regina, Pro Michele, Luan. E vamos apresentar aqui o que a gente fez até agora nesses 6 meses, tanto a gente que está no IFBA com a Michele, quanto os outros colegas da residência. E junto comigo está Carla, que vai apresentar, a gente vai intercalar um pouco nesses slides aqui. Então, já foi apresentada aqui a primeira avaliação desse primeiro módulo, e aí eu vou mostrar as 3 escolas que a gente está indo, né? Eu e Carla, e mais 2 colegas, estamos aqui no IFBA. Tem também o Otávio Mangabeira e o Colégio Estadual do Pedro Calmon. Aí, Carlinha, fala agora. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Os preceptores que são responsáveis pelas escolas, a professora mestre Rosimeire. Eu vou só abrir aqui o slide para mim, porque está muito pequenininho. Não estou conseguindo ler. Rapidinho. Eu vou fechar minha câmera, então. Você amplia a tela, Carla. Sim, fiz isso. Rosimeire Alvaia Pinho da Costa, o professor mestre Luan Alves Machado e a professora doutora Michele Venturini. São os nossos preceptores nas respectivas escolas. E aqui a gente tem os nossos colegas residentes, né? Jonas, Antônio, Adriano, Gustavo, a Jéssica, Davi, Guilherme, Carla, que sou eu, Marcel, Carlos, Michel, Cleisiane, Igor, Claudiane e Isabela. E aqui a gente tem uma foto dos rostos dos nossos colegas residentes aí das escolas. Bom, agora a gente vai falar um pouco como foi implementado em cada escola, como está funcionando a organizaçãozinha em cada escola dessas 3. Tá, no primeiro temos o preceptor, que é o Luan, professor Luan, estão no Colégio Estadual Otávio Mangabeira, e foi implantado em 4 turmas do turno vespertino, 9º ano, fundamental, e fluxo 1, 2 e 3. Que pelo que Davi e Adriano estavam falando com a gente, que é uma turma bem difícil de lidar, por ser fora do comum, né? Fora do normal, esse tipo de turma. E vamos para preceptor, então,
ProRose, que a gente conhece ProRose, está lá no Colégio Estadual Pedro Calmon e foi implantado em 4 turmas do vespertino, 8º, 9º e 2º médio, com a disciplina Meu Corpo no Mundo, é uma ementa dentro da área do conhecimento de linguagens, e ensino médio integrado, cursando um curso técnico EPI-ADM. E chegamos então no IFBA, que é com a Pro Michele, que é aqui no IFBA no Barbalho, e foi implantado em 5 turmas do matutino e vespertino, de primeiro ano, e musculação, que é uma disciplina optativa que eles têm no currículo deles. E aí tem 3 turmas da musculação e tem 2 turmas do primeiro ano normal de educação física. Agora a gente vai falar um pouco um texto que o pessoal do Mangabeira fez, que Carlinha vai ler, e do outro eu leio. Bom, no Colégio Estadual Governador Otávio Mangabeira, SEGOM, a experiência da residência pedagógica UFBA foi conduzida pelo preceptor Luan Machado. Esse processo se deu a partir do acompanhamento de 4 turmas do turno vespertino, 9º ano do ensino fundamental, fluxo 1, 2 e 3. Ficou evidente inicialmente como as questões sociais do entorno da escola produziam interferências no cotidiano escolar, causando prejuízos ao dia a dia desta unidade escolar. O primeiro trimestre, período em questão, foi marcado por turnos encerrados mais cedo, com aulas de horário corrido. A região do Cabula, localidade onde esta unidade escolar fica situada, foi bastante afetada por questões ligadas à segurança pública, que não atingiam a escola diretamente, mas que tangiam a comunidade escolar que morava nesse entorno. Apesar das dificuldades encontradas e dos prejuízos aos tempos de aula, a unidade foi conduzida de forma muito positiva, com os residentes e preceptor ministrando aulas de ginástica para as turmas. Inicialmente, os residentes acompanharam as aulas do preceptor, construindo uma aproximação com os estudantes, processo que foi seguido por aulas conduzidas pelos próprios residentes. Sobre as aulas dos residentes, foram iniciados trabalhos com os conteúdos sobre ginástica de conscientização corporal, ginástica de condicionamento físico, discutindo a importância da educação física na promoção da saúde e aproximando os estudantes de conteúdos sobre cuidados básicos com a saúde, conscientização corporal e trazendo a ginástica para todos, GPT, abordando os conteúdos da ginástica na realidade dos estudantes, através de brincadeiras populares, construindo uma intimidade entre os estudantes e os seus corpos. Ginástica acrobática, permitindo uma experiência lúdica com os estudantes, que produziram verdadeiros espetáculos acrobáticos com os seus corpos no coletivo. Através da relação entre os corpos e alguns implementos como cones, bolas, cordas e colchonetes, os estudantes puderam identificar habilidades motoras básicas presentes na prática da ginástica, aprendendo formas simples de aprimorá-las. Foram discutidos com os alunos das turmas debates quanto às problemáticas políticas e sociais presentes na prática da ginástica, produzindo diálogos que abriram espaço para os estudantes abordarem questões vívidas, produzindo experiências profundas e sensíveis nas aulas de educação física. Também foram trabalhados conteúdos sobre a ginástica geral e habilidades socioemocionais, onde produziu-se, a partir de movimentos gímicos, experiências que permitiram aos estudantes lidar com diversas emoções, a partir do autoconhecimento e também vivências com os elementos do yoga, conhecimento que foi bastante valorizado pelos estudantes. A condução das aulas se deu sempre de forma coletiva, tendo um professor residente como responsável pela aula, mas sempre com o apoio presente e consistente de todos os residentes e do preceptor. Para além disso, foram feitos encontros semanais de planejamento, permitindo uma avaliação constante dos processos educacionais, o que foi bastante rico e produtivo para todas as pessoas envolvidas,
Assim, encerramos a primeira unidade escolar, caminhando para a construção de planejamentos de ensino para uma segunda unidade, onde os residentes ampliarão as experiências de condução das aulas, aprofundando relações com a docência e promovendo uma imersão dos residentes na realidade da escola de educação básica. Agora, passamos então com a ProRose e o Pedro Calmon. Vou ler aqui o texto que eles fizeram. Eles dividiram em 3 sessões. Tem a autoavaliação, a avaliação institucional e da preceptora e a avaliação geral deles. Começando pela autoavaliação, eles disseram: ingressei no programa de residência pedagógica do setor recém em segurança, por ter pouca experiência em sala de aula, mas também com uma expectativa, pois sabia que seria a oportunidade perfeita para o desenvolvimento enquanto docente em formação. No que se refere à atuação do colégio, percebi que iniciei um pouco retraída, porém sempre atenta. A gente percebe que é uma avaliação de uma das residentes. Sempre atenta às dinâmicas das aulas da professora, preceptora, bem como aos direcionamentos passados por ela nos momentos oportunos. Me esforcei para estar sempre presente nas aulas e reuniões, com pontualidade e ter esse comprometimento. Com o passar do tempo, comecei a participar mais ativamente das aulas, interagindo mais com os alunos e auxiliando a professora no que fosse preciso. Passado o período de observação, pude planejar e executar intervenções com a turma. Na primeira aula, estava super nervosa e preocupada com o resultado, mas com a cara e a coragem, sabendo que estava em processo de aprendizagem, tinha supervisão e apoio da preceptora, consegui conduzir a aula e surpreendi positivamente com o resultado. Constatei que ainda tinha muito que construir quanto à organização da sequência didática, domínio da turma e da postura /voz para explicar e conduzir as atividades. Entretanto, compreendi que estou no caminho certo e no decorrer das aulas seguintes já percebi uma evolução e melhora significativa, de modo que já me sinto muito mais tranquila e preparada para planejar e conduzir as aulas, sigo aprendendo e evoluindo. Aí agora a avaliação institucional da perspectiva dela. A instituição tem sido um desafio e tanto. A escola está passando por reformas e não possui uma quadra, nem mesmo uma sala de práticas corporais. Até o momento desenvolvemos as aulas no auditório, que tem cadeiras e nem sempre está disponível, a sala de vídeo, que não é muito grande e possui uma televisão e cadeiras que limitam ainda mais os movimentos, o pátio, que tem a circulação de outros alunos, e recentemente uma sala onde funcionava a biblioteca, que possui portas e janelas com vidro, além de possuir piso escorregadio, teto baixo e fazer muito calor. A falta de material também é uma realidade frustrante, visto que os materiais que temos utilizados são alguns bambolês e bolas que a própria professora levou para a escola. Entretanto, eu diria que o mais frustrante... 3 minutos, Guilherme. Sim, senhora. 3 minutos. O mais frustrante é o funcionamento e a comunicação da gestão da instituição e percebo uma séria dificuldade para dialogar e obter respostas e soluções. Tem mais algumas coisas que já que o tempo está acabando, vou pular para a avaliação geral, que ela fala: apesar das dificuldades, a experiência com a residência pedagógica no Colégio Estadual Pedro Calmon, junto com a professora Rose, tem sido muito rica. Fazemos o melhor que podemos na condição que temos e estamos sempre desafiando e tendo certeza que esse programa já será e já está sendo usado de enorme valia e contribuição para a nossa formação enquanto professor de educação física. Então, já falamos um pouco sobre o Pedro Calmon, agora a gente vem para o IFBA, que eu e Carlinha já estamos presentes, mais 3 colegas junto com a gente. Temos, então, como foi dito, as aulas de educação física, que é de manhã, segunda e quarta, se não me engano, e as de musculação. Eu estou na de musculação, acho que Carla também está só de musculação, não sei se é educação física também, mas ela vai falar também um pouquinho. E, basicamente, eu entrei em musculação, eu era para estar em educação física, mas acabei entrando em educação, em musculação, que eu não sabia de quase nada, inclusive avisei para a professora Michelle, estou aprendendo junto com Carla e Michel e Jonas, que já têm uma experiência, eles estão me ajudando, eu estou aprendendo junto com eles e junto com os próprios alunos. E tem sido massa, porque eles têm a experiência em musculação, eu tenho um pouco de experiência em aeróbica, a gente fez treino junto, intercalando, e a gente, nesses tempos, estamos fazendo isso, intercalando entre treinos, musculação e aeróbicos e cardio. E está sendo muito rico, eu estou aprendendo junto com os alunos, e estamos ficando mais à vontade conosco, e é isso, só alegria. Agora, Carlinha.
Eu também estou no IFBA, né, como o Guilherme comentou, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa observar é que o IFBA é uma escola pública que está fora da curva, assim. Tem uma estrutura incrível, né? Tem 2 quadras cobertas, tem inúmeros materiais, tem uma sala de lutas com tatame, tem uma sala de musculação que está com os aparelhos bem precários, mas tem, e 2 quadras abertas. É uma escola enorme, também tem serviço de saúde para os alunos, entre outras muitas coisas. Então, isso já dá uma base muito boa assim, para o trabalho que principalmente a professora Michele, com toda a sabedoria, o cuidado e empenho dela, faz lá, né? E todo esse direcionamento que ela também está dando para a gente, que tem sido extremamente fundamental nesse processo de aprendizado da gente e deles. No ensino médio, a gente está dando... Essa primeira unidade está sendo de lutas, então a gente está trabalhando também tanto a questão de lutas em relação a técnicas, equilíbrio, levando pessoas lá para dar essas aulas para eles, especialistas, quanto também em questão de lutas sociais, entre outros assuntos que atravessam a aula e fazem desse conteúdo muito mais rico. E na musculação, como o Guilherme falou, a gente está tentando fazer um trabalho também de conscientização, né? Dando aula sobre metabolismo, desmistificando muitas coisas que hoje em dia tem aí na internet que acaba confundindo muito os adolescentes. E, para além da estrutura do IFBA, também é muito importante, eu acredito, esse trabalho da professora Michele de cobrar mesmo, de ir atrás, de ler o projeto, de entender os direitos e exigir esses direitos em relação às coisas que são disponibilizadas para os alunos, em relação às práticas que ela quer levar de atividades, esportes, práticas diferentes da realidade que os garotos e as garotas, enfim, da escola pública estão acostumados. E isso é bastante motivador, para além do direcionamento que a gente tem com relação ao conteúdo, com relação a observar e a aprender a ensinar também, né, a passar, a direcionar os alunos através dessas práticas para vivenciar isso de uma forma plena. Prof. Regina, não estou ouvindo. Terminamos. Pronto. Obrigada. Bom, acho que sou eu que começo. Vocês me ouvem bem? Tudo bem? Então, boa noite, gente, novamente, né? Eu terminei falando do professor Hélio, né, do Núcleo da Química, que vocês viram há pouco. E aí, vou comentar rapidinho aqui as coisas do projeto, né? Primeiro, né, dizer da minha felicidade, eu acho que, né, essa riqueza do residência, da gente poder também ver outros trabalhos, outras áreas e outros espaços, e ver o Núcleo da Educação Física trabalhando, né, fazendo esse debate. Eu não imaginava, por exemplo, aí uma possibilidade de um debate de musculação no ensino médio. Imagino que os estudantes devem ficar bem interessados nesse debate, nesse movimento que tem acontecido. Saudar a dinâmica de apresentação de vocês. Fazer esse bate-bola online no modo como vocês fizeram é muito difícil, né, por conta das discussões da questão técnica desse processo que a gente vive, né, nessa plataforma, e vocês conseguirem fazer isso. E eu terminei destacando um pouco, né, nessa questão de que vocês conseguiram fazer uma dinâmica de falas e vozes dos outros residentes e preceptores nessa fala de vocês, né? Então, acho isso muito bonito, assim, tanto nas fotos, como nas imagens, como no cuidado de trazer os textos. Vocês conseguiram aí trazer elementos dos outros núcleos estarem presentes aqui, na medida que vocês também estão aqui representando eles. Eu acho isso um exercício bem interessante e acho, né, riquíssimo que vocês fizeram. Acho que também ter sinalizado os desafios, não romantizar a forma como o IFBA também apresenta, né, e destacar isso como um ponto fora da curva, também acho importante. Muito importante vocês colocarem isso. Acho que, né, qualifica também a análise concreta da situação concreta que vocês estão vivendo. E parabenizar.
vocês, de modo geral, o núcleo todo e o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e os professores que estão desenvolvendo também fora do IFBA, que vocês mostraram também imagens interessantíssimas sobre percepção corporal e as relações que estão sendo colocadas ali, né, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista biológico. Só para finalizar, e aí talvez para vocês pensarem, talvez uma próxima apresentação, é trazer também um pouco nas apresentações, etc., as bases teóricas que orientaram esse processo, seja das escolhas das práticas e seja das orientações que vocês tiveram com os próprios conteúdos. Eu acho que isso também ajuda a pensar sobre qual matriz teórica vocês estão falando e ajuda também a gente a pensar coletivamente sobre quais são esses referenciais que estão perpassando esse trabalho da educação física na UFBA e como vocês estão lidando com essa aproximação disso na prática. É isso. Parabéns demais. Parabéns à professora Regina, que também sei que acompanha de perto vocês. Parabéns a vocês e aos preceptores e dou uma saudação aos residentes. É isso. Então, encerramos, né, a apresentação desse trabalho extremamente significativo do subprojeto Educação Física. Para mim, me surpreende sempre, já no início, né, vocês já estarem trabalhando na escola, nesse momento em que nós vivemos uma escola tão, né, emblemática, né, com tantas dificuldades, e vocês mostram aí como as coisas podem, né, aí acontecer quando se tem realmente um trabalho sério, um trabalho refletido, um trabalho né, que traz aí uma base sólida, né, uma base teórico-prática, né? Professor Hélio trouxe essa coisa importante dessa base teórica, e eu penso que faltou essa explicitação, mas, ao mesmo tempo, eu sei que, como a gente compreende que teoria e prática, elas são, né, são configurações indissociáveis, e aí a gente que conhece, né, nós que conhecemos o trabalho dos colegas, o Suélio, né, já salientou isso, e sabe que isso está aí presente, né, essa construção teórica está presente no trabalho de vocês. Então é isso, agradecer a professora Michele, a professor Alain, agradecer ao Guilherme, a Carla, né, a professora Regi, Michele, pelo excelente trabalho, né, que vem desenvolvendo no Residência Pedagógica já desde o início. É importante salientar, né, a potência do programa do subprojeto de educação física desde 2018, tá bom? Então, e agora eu vou convidar a professora Marise, né? Professora Marise, que vai agora apresentar aí o trabalho, professora Marise, com os residentes Carolina Moraes, Amós Santos e Kaique França. Pronto, professora Marise, esse momento é o seu e dos seus residentes. Vamos aqui, não é? Muito bem. Estamos aqui na expectativa da apresentação do trabalho de vocês. Boa noite. Boa noite. Na apresentação. Pronto. Boa noite. Aqui está o Núcleo de Sociologia. Então, com Amós, Carolina e Kaique. Doutora Samira, muito obrigada, que vai estar comentando o nosso trabalho. Dizer a vocês, desde já, é muito gratificante trabalhar com essa equipe, está sendo uma aprendizagem para todos nós, o próprio Residência é esse espaço, mas eu vou deixar os alunos, né, se colocarem, eles estão aqui representando, os três irão fazer a apresentação, mas estarão representando toda a equipe. Agradecer também os nossos preceptores que estão presentes na sala, e todo o apoio, toda a orientação que nossos alunos da UFBA estão recebendo, aí, professor Wagner, professora Roberta, professora Marta. Boa noite. Então, boa noite, Wagner. Quem vai começar é a Carolina, não é isso?
Ou é a Mois? Isso mesmo. Pode ser. Que começa, é a Carolina, né? Então tá. Isso. Depois a Mois e por fim Kaique. A gente aqui do grupo Sociologia não preparou nenhum slide, a gente foi mais num texto, num diálogo. Aí eu vou começar falando. Eu sou do núcleo do Colégio Manuel Novaes, que fica ali no Canela, perto da reitoria. Se alguém já circulou por ali, deve estar familiarizado com ele. Sobre o tópico como está implementado o programa de residência pedagógica na escola. A chegada dos residentes no colégio foi marcada por incertezas e nervosismo, por se tratar de uma realidade nova e tão estigmatizada, dar aula. Nenhum de nós possuía nenhuma experiência na sala de aula, a gente não tinha feito estágio 1 e nenhuma outra experiência mesmo de monitoria, algo assim. Então, foi bem assustador para nós. A gente até falou bastante sobre como a gente não tinha experiência, mas, de certa forma, a gente já foi adentrando na sala de aula com a presença da preceptora. Em conjunto, para aumentar o nervosismo, a gente não conhecia a estrutura nem o funcionamento da escola. O que ela tinha, o que faltava, a gente conhecia bem pouco. A gente foi conhecer a estrutura, fazer um passeio por ela ontem, que a gente pôde ver a situação da estrutura, o sucateamento enorme que está acontecendo na estrutura muito boa do colégio, que existe em Salvador há mais de 30 anos. No âmbito didático, pedagógico, está sendo implementada a BNCC na escola. Não sei se todo mundo tem ciência disso, mas sociologia só tem no ensino médio. Então, a gente é diretamente afetado com a nova BNCC, com a BNCC, o novo ensino médio, o que produz uma ansiedade muito grande nos professores que não sabem muito bem como lidar, porque ninguém entende direito como que está sendo aplicada, e ainda uma maior precarização do ensino público. Além dessas dificuldades partilhadas por todas as escolas públicas, a pouca verba, sucateamento, implementação do ensino médio, crescente neoliberalismo, nós, do residente do Manuel Novaes, temos algumas especificidades. Que temos o ensino profissionalizante em música, que é algo novo. Acho que pouca gente sabe que existe esse ensino técnico em música no colégio, que traz algumas nuances da realidade de lá. E o fato de ele ser localizado em um bairro nobre de Salvador, um bairro de elite, em que a gente claramente percebe a estratégia de desestruturação e esvaziamento intencional do colégio, para que, eventualmente, esteja um fechamento e a venda do seu terreno, como aconteceu com o Autorico Tavares ali na Vitória. E eles usam, a prefeitura, uma tática de desorganização para chegar nesse esvaziamento. O turno matutino não tem coordenação, é a direção que resolve, mas quase nunca se encontra direção, então a gente está numa situação meio difícil da implementação do RP no colégio. Porém, no lado positivo, a gente foi muito bem acolhido pelos alunos. Eles foram extremamente acolhedores, muito receptivos, foram até o que acalmaram nossa sociedade nos primeiros encontros. Das aprendizagens significativas e valoradas. A gente está muito numa ideia de que aprendemos na prática, porque não tínhamos muito conhecimento, começamos a adentrar as escolas com a preceptora, mas numa perspectiva de coordenar debates. Então, a gente partiu de uma ideia de aprender na prática. E, em conjunto a isso, foi montada algumas oficinas com o núcleo da sociologia, do RP da sociologia, que foram muito importantes para a gente aprender elementos necessários para a regência, que é fazer plano de aula, plano de sequência, que ajudou muito os residentes. Além das discussões baseadas em textos que falam da situação da educação no Brasil, crescente discurso neoliberal que enxerga a educação como mercadoria, e como o ensino público sofre paulatinamente com isso, assim como os webinários que abordam a formação dos professores. E, como um todo, nós nos baseamos na perspectiva histórico-crítica. Outro aprendizagem bastante enriquecedor é conhecer o ambiente escolar na perspectiva de docente, entender as nuances, as tensões, os conflitos que existem, tanto com a relação da coordenação, direção, outros professores, é algo muito interessante de se observar. Agora, a gente pensou em trazer algumas sugestões para o módulo seguinte. Pensamos em acolher os residentes que estão chegando agora, porque o nosso núcleo teve alguns residentes que começaram, tiveram que sair, estão entrando outros. A gente pensou em trazer um acolhimento maior para eles, porque eles já vão entrar meio caminho andado, vão se sentir meio excluídos, apartados, então tentar trazer um acolhimento maior para esses. Também pensamos em um diálogo maior entre a coordenação e os residentes, para que tenha mais encontros, a gente construa uma relação mais aberta e direta, para que entendemos que todos os níveis devem estar interligados para a construção desse projeto. E, por fim, sugerimos oficinas e webinários para a prática docente, métodos avaliativos, como engajar estudantes, como acolhê-los, em suma, como dar uma aula. E como compreender o cenário educacional, educação na Bahia, o novo ensino médio, educação para o ensino médio,
E no âmbito mais nosso, ensinar sociologia sem ser maçante, sem ser cansativo, porque tivemos comentários de alunos que não querem aprender sociologia porque eles não querem pensar sobre a realidade, porque eles já vivem ela na pele. E aí a gente ficou bem pego nisso, porque é verdade, eles vivem essa realidade. Como a gente vai falar disso no que eles já vivem? Aí é uma questão que está pegando bastante a gente, como tratar isso. E basicamente essa é a nossa apresentação para hoje. Obrigada. Vamos lá, Amós. Temos que ter Boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir direito? Pronto. Boa noite, meu nome é Amós Medeiros e estou representando o núcleo dos residentes de Sociologia do Davi Mendes Pereira, que é um colégio público localizado no bairro de São Rafael. Os componentes do meu grupo são Ana Torres, Eric Guzmão, Ivan Suzarte e Rogério Santos. Nosso grupo ele é supervisionado pela preceptora Roberta Yoshimura e possui como coordenadora do núcleo de Sociologia, como aqui todo mundo conhece, né, está aqui Marisa Carvalho. Eu vou descrever alguns processos, né, durante o nosso período formacional, enquanto os residentes de Sociologia. Participamos de vários webinários e algumas atividades formativas, como todo mundo já sabe, e dentre elas eu gostaria de citar umas 3 atividades que foram bem significativas, assim. Primeiro, né, se tratando daquele webinário sobre a reforma empresarial da educação ocorrida no dia 23/1, com o professor Arlen Beltão. A outra foi no dia 27/2, que foi, na verdade, uma reunião com Denise, que é a coordenadora institucional do Residência Pedagógica. E a última que eu quero citar é justamente a oficina de feitura de plano de aula e plano anual do dia 1º de maio, com a doutoranda Ilma Passos. Primeiro, sobre o webinário da reforma empresarial, acho que o microfone estava abaixo, perdão. Foi bastante importante, né, justamente para nos situarmos mais sobre a questão da reforma do ensino médio em si, né, porque nós estávamos um pouco desnorteados quando nós entramos em todo esse processo. A gente já recebeu várias informações, então foi bastante importante justamente para ter um guia do que realmente estava acontecendo com o ensino médio brasileiro, né, com o ensino regular, na verdade, também. Que é uma medida neoliberal, como nós sabemos, que transforma justamente esses direitos fundamentais em serviços. Então, não tem essa preocupação com a formação humanitária, uma formação cidadã, somente mais com o que o mercado quer. E justamente a prova disso é que os professores de ensino regular não foram consultados. E quem definiu as habilidades, né, que seriam importantes para esses estudantes foram justamente empresas como o Banco Mundial, que todos nós, sociologia, sabemos mais ou menos qual foi o impacto do Banco Mundial lá na década de 90, aqui na América Latina, né? Enfim, a comunidade escolar, voltando, a comunidade escolar não foi consultada e todo mundo foi obrigado a aceitar esse novo ensino médio. Porém, somente as escolas públicas passaram por essa mudança de forma mais impactante, porque muitas particulares não aceitaram ou se aceitaram parcialmente, né, o que aumentou bastante esse abismo que já existia entre essas 2 instituições de ensino. Principalmente quando nós paramos para pensar nas eletivas terríveis, que ninguém sabe muito bem o que fazer, nem a gente sabe o que fazer, na verdade, e que também temos na exclusão de alguns componentes, pelo menos em algumas escolas públicas desapareceram componentes importantes como redação. Como é que o aluno vai fazer o vestibular do Enem? Que é uma competência básica a redação. Não é nem só para o Enem, na verdade, é para várias coisas na nossa vida. O aluno não está sabendo fazer um texto dissertativo argumentativo. Isso é grave. Isso não é algo normal. Sobre a reunião com Marise, é bem rápido, foi no dia 27/2, e foi justamente importante para esclarecer as dúvidas em relação ao contrato, a possibilidade de reajuste de horários, né, e percebi que teve essa colocação na importância do diálogo entre todos os setores, né, a gestão, a coordenação e os residentes. Por mais que nós não tenhamos tido, né, muitos encontros como a colega ressaltou, realmente seria mais importante mais encontros desse tipo, justamente, né, para ter mais esclarecimentos, tirar mais dúvidas, etc. Por fim, a última atividade formativa assim, que eu quis ressaltar foi a do dia 1º de maio, que nós estávamos com muita dificuldade na feitura dos planos anuais, na feitura dos planos de aula, e aí nós tivemos uma oficina com Ilma Passos, que é a doutoranda de Marise, né, foi a convidada de Marise, justamente com Patrícia, que é outra orientanda, e foi muito interessante a forma como elas acabaram esclarecendo para a gente os procedimentos que estão relacionados à feitura desses planos, porque nós estávamos muito seguros sobre isso. E ter justamente pessoas que têm, né, como campo de pesquisa a própria área da educação traz uma grande riqueza
nessa produção toda. Então, desde já, nós agradecemos novamente essa grande oportunidade, né, e a disponibilidade de tempo também, que todo mundo sabe que vocês são muito ocupadas, mas tiraram um tempo para nos ensinar. Sobre os encontros com a preceptora, nós tivemos alguns encontros no colégio, alguns com a presença de Maísa até, e nesses encontros foram ressaltados a importância da feitura dos planos de ensino, especificamente da segunda e terceira unidades, porque na primeira unidade nós ainda estávamos em estágio de observação, né? Com Roberta nós tivemos o suporte, os planos de aula, participamos de reuniões com o colegiado, né? De reuniões com outros setores da escola, porque não somente as aulas em si são importantes para entender a escola, mas também as reuniões que nos mantêm em contato com os outros setores da instituição, porque vai nos proporcionar justamente essa visão mais ampla da escola, porque a escola não é somente a sala de aula. Isso justamente sobre aquela pergunta clássica que vocês sempre fazem, não sei porquê, no PIBID fazem, aqui já fiz umas 3 vezes, a gente vai responder de novo, é justamente a importância da sociologia no ensino médio. Né? Tipo, a importância da sociologia no ensino médio está justamente nessa tentativa de fazer com que os alunos se reconheçam enquanto atores sociais, dando a maior ênfase no desenvolvimento de um pensamento crítico por parte dos estudantes. Porque para que eles não dependam somente do senso comum. E é claro, eu não estou tirando a importância do senso comum, essa não é a questão. Pois a aprendizagem... Concluindo, amor. Concluindo. Perdão? Não, concluindo. Perdão. Porque justamente a aprendizagem é muito facetada, é sensitiva, sociocultural, ética e política. E o senso comum também faz parte, mas na escola nós damos justamente essas ferramentas para analisar criticamente o que nos é dado. E se alguém diz que algo é assim, queremos que o aluno tenha autonomia, tenha base e se autoriza a perguntar o porquê daquela coisa ser assim. E é isso que matérias como sociologia e filosofia trazem, né? Essa desnaturalização das coisas. Por exemplo, ser mulher ou ser homem, nós olhamos para os alunos e nós falamos, não, isso é um fruto da cultura. Isso não é natural. Então, é justamente criar a base para receber o senso comum, criá-lo na cultura, para que o aluno consiga analisá-lo criticamente e não como um dado natural. Essa é a importância da sociologia no ensino médio, por isso que nós temos que lutar para manter a sociologia no ensino médio. Tinha outras coisas para falar, mas é bom concluir logo. O tempo, né? Mas o Kaique que vai completar. Obrigada, Carol. Obrigada, Moça. Kaique, presente. Abre a tela aí, Kaique. Boa noite, me ouvem? Sim. Abra a sua certinho, tela. Então, certo. Pronto. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala contando o primeiro contato que nós tivemos com o colégio, né? Eu sou representante dos estudantes residentes que estão atuando no colégio Rômulo Almeida, que fica no Imbuí, e o nosso primeiro contato foi justamente numa residência, numa jornada pedagógica, que é o momento onde a gente supõe que irá criar-se um percurso que irá ser seguido durante o ano letivo, né, para os estudantes. E desde esse primeiro contato, a gente pôde perceber algumas nuances da escola Rômulo Almeida, do Colégio Rômulo Almeida. E a primeira é que a gente sentiu profundamente, acredito nós residentes, que é esse distanciamento entre os professores e a gestão. A gente tem pouquíssimo contato com a gestão da escola, pouquíssimo contato com a coordenação e percebe muito esse distanciamento em relação a esse contato e também em relação aos outros professores, né? Que é mais... o contato ele é mais centrado ali na sala dos professores, não existe muito uma troca, um compartilhamento de orientações do que ser feito, uma comunicação mesmo, uma relação mais horizontal. Acho que a gente sente muita falta disso. Em contrapartida, eu pude sentir que Wagner ele foi bastante solícito nesse quesito, né? Ele nos orientou naquilo que foi possível, naquilo que estava ao alcance dele. Wagner, no caso, é o nosso preceptor da escola. Então, a nossa relação com ele tem sido muito de troca. A gente tem trocado muito e se ajudado muito. A escola ela é uma escola bastante estruturada, passou recentemente por uma reforma. Então, é uma escola que é nova, tem quadras, ar-condicionados, condições mínimas de trabalho, né?
banheiros em todos os andares, uma preocupação, ainda que mínima, com a acessibilidade a pessoas com deficiência, das pessoas com deficiência. É um ponto que precisa ser tratado na escola também, porque existem alguns estudantes com deficiência e que não existe um preparo para os profissionais da escola em relação a esses estudantes. Então, é uma escola que está localizada no bairro de classe média e que é uma escola bastante diversa. Tem alunos das diversas regiões dali da região de Salvador, e é uma escola que a gente consegue perceber bastante a diversidade. Na relação com os alunos, que nesses primeiros contatos foi baseada na observação das aulas, a gente achou mais interessante começar a introduzir-nos na escola a partir da observação mesmo, não começar a regência, para que a gente pudesse se ambientar, para que a gente pudesse entender as dinâmicas das salas de aula. E nesse primeiro momento de observação, a gente pôde concluir que os alunos eles estão em um momento de muito cansaço, de muita exaustão e muito desinteressados, né? A gente percebe muita conversa paralela, a gente percebe muito uso de celular, muito uso de fone de ouvido e pouca atenção àquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. E a gente já tinha essa hipótese em mente, mas eu pude perceber que não é um problema único e exclusivo do Rômulo, né? De acordo com acho que primeiramente os primeiros relatos de hoje, é que isso é um problema estrutural, como o Darcy Ribeiro fala. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. E é uma crise que tem se intensificado com a implantação do novo ensino médio. Porque aí a gente tem currículos arcaicos, manutenção de currículos arcaicos, como foram citados, a gente tem implementação de novas matérias muito vazias, sem ementa, a gente tem mais trabalho para professores. Então, a gente encontra um ambiente em que os alunos eles estão cansados desse modelo de escolarização. Os professores estão sendo muito mais explorados com a implantação do novo ensino médio. Então, é um ambiente muito desafiador para a gente. Eu tenho percebido que é um ambiente muito desafiador para nós que estamos nos formando em licenciatura e que vamos atuar nesse espaço. E com isso eu quero dizer que a minha intenção é nunca demonizar a escola pública, porque educação é um direito, a gente precisa ter isso em mente, que educação é um direito, não podemos transformar isso em serviço, em mercadoria, que é um dos principais objetivos do novo ensino médio, e lutar pela valorização desse espaço. Eu acho que o Residência Pedagógica, que é um programa que se preocupa, um programa da universidade que vem se preocupando com a extensão da universidade, que vem se preocupando com a educação, eu acho que nós, enquanto formandos, graduantes de licenciatura, professores atuantes da universidade, temos que lutar e nos mobilizar pela valorização da escola, pela valorização da educação pública, porque a gente não pode esquecer e ter sempre em mente que é um direito. E assim como a gente luta pela valorização da universidade, assim como a gente se mobiliza pela valorização da universidade, começar a pensar em se mobilizar também pela valorização da escola, porque por vezes é o único acesso que a classe trabalhadora tem ao conhecimento. E a partir disso, a gente conclui fazendo uma reflexão, como a Mois falou, do papel da sociologia na educação básica, né? Por que a sociologia ela está na escola pública? Quais são as ferramentas que ela oferece para os estudantes, para a juventude brasileira, para questionamento da sociedade como ela está e, principalmente, para a transformação da sociedade. Eu acho que esse é o principal papel da sociologia na escola pública. É transformar os estudantes, não transformar porque eles já são, mas fazer com que eles estejam mais conscientes de que são atores sociais e de que têm potência de transformar a nossa sociedade. Concluindo, Kaique. E, além disso, construir uma sociologia forte no Rômulo Almeida. Eu acho que essas são as nossas pretensões para o programa. E assim conclui minha fala. Muito obrigado. Muito bem. A orientação que nós estamos dando é de um plano comum, que a gente deixe para as 3 escolas um plano de sociologia, né, para a área de sociologia.
mas não eu que vou comentar, a professora Samira que comenta. Só quero dizer que nós estamos fazendo a radiografia da escola, Samira, calçada também numa teoria pedagógica, na teoria do conhecimento sociológico, e ao tempo que eles estão entrando em sala, se fazendo professor, mas como sociólogo, eles precisam pensar a educação brasileira. Então, é isso. Eu quero agradecer aqui os três, né, que representaram aí também os três núcleos. Boa noite, Marise. Eu vou pedir a gentileza de que Amós, Kaique e Carolina volte para a tela, pode ser? Mesmo bebendo uma água aí, vou pedir que eles voltem para a tela. Obrigada, Amós, obrigada, Carolina, e obrigada, Kaique. Já que eu vou me dirigir diretamente a vocês, né, e ao grupo, seria importante. Acho que Kaique também pode abrir, se for possível. Eu acredito que é mais potente quando a gente olha no olho. Isso já é um método, tá? Bem, como professora de metodologia, acho que é isso que eu posso contribuir. Primeiro, parabéns a Carolina, parabéns a Kaique, parabéns a Amós. O Amós começou a dar aula aqui, né? Em algum momento ele realmente estava dando aula. Que delícia, né? Carolina elenca muito bem as categorias centrais da sociologia, perfeito. E Kaique também, como um bom gestor, analisa que a realidade escolar não é coisa menor, né? Então, parabéns aos três pela análise, parabéns pelo grupo. E eu vou dar breves contribuições. Acho que é isso que eu tenho que fazer aqui, tá? Rapidamente, a questão que você levanta, Carolina, sobre talvez esse não engajamento dos alunos, o fato deles dizerem, mas a gente já vive na prática, talvez aí esteja a grande questão, né? Assim, eu sei que aí não tenho nem como falar em 2 minutos, é até perigoso eu me atrever de falar tão rapidamente. Mas eu sinto que o grupo de vocês, assim, se Marisa me permite, o que vocês precisam mesmo é pensar didática e metodologia. Porque para onde ir, e categoria conceitual e teoria, vocês têm muito. Então, realmente, didática e metodologia é o caminho. Eu pensei aqui que vocês têm que realmente, né, recorrer aos mestres da didática, Marise vai falar, certamente Saviani também tem um método, já que vocês falaram da PHC, então vocês podem trabalhar. Amós brilhantemente reconhece senso comum, do senso comum ao pensamento crítico, social e tudo mais, então de teoria vocês têm muito. Eu penso que para engajamento urgente na escola, vocês poderiam propor um cineclube, uma rádio, pensar a tecnologia, ativar o Grêmio. Começa a ver Grêmio, começa a ver liderança, porque sociologia é formação de liderança. Vai às salas todas. Gente, tem Grêmio. Faz um dia uma palestra no recreio sobre o que é Grêmio. Traga nome de grandes pessoas que foram grandes lideranças. Faça esse levantamento, gente, porque eu acho que a categoria central para vocês trabalharem com esses alunos é pertencimento. Mesmo que eles se reconheçam na tragédia e na barbárie, falta a eles essa ideia de pertencimento, identidade, são categorias centrais. Eu sei que a escola está precária, tudo que Carolina já levantou, mas agora vamos pensar didática e metodologicamente? Vamos agir? Penso que um cineclube, um filme por mês, um filme, sei lá, junta as turmas, com um determinado filme e depois um debate. Regada pipoca, sabe? Envolver os meninos. Porque se eles estão, assim, desmotivados, e que, de vez em quando, eu falo nas minhas aulas de estágio, já estou acabando, hein? Nas minhas aulas de estágio, assim, eu não sei como é que os alunos não botam fogo na escola. Eles são muito bonzinhos, porque a escola é péssima. Graças a Deus eles estão lá, então vamos dar o melhor para eles? Então, o cineclube é muito gostoso. Uma rádio, pensar tecnologia, momentos de debate, ativar o Grêmio, lideranças das turmas. Vocês têm que propor projetos e trabalhos com o povo de artes, com o povo de filosofia, com o povo de literatura. Se aproximar mesmo do professor, o preceptor. É esse movimento, gente. Se vocês querem alguma modificação lá dentro, para a gente não ficar nesse discurso de hora tem que fazer, porque o Perrenot vai dizer assim, ó, o professor tem que agir na urgência e decidir na incerteza, que foi isso que Carolina falou. A gente entrou assustado, não. Passou o susto, Carolina, agora vamos propor um projeto de trabalho. Outra coisa que eu penso, então, sei lá, um projeto de palavras de ordem, palavras que chamem a atenção deles, vocês dão o conteúdo, enfim, é um movimento de pintar muro, de colocar eles para andar na escola, conhecer, enfim, outra coisa.
O celular acho que é um instrumento de engajamento, já que Kaique falou que eles estão muito desatentos, coloca o celular nas aulas. Coloca eles para trabalharem a partir disso, é fundamental. E, sei lá, arte, eu falaria muito mais coisas, mas acho que eu falei demais. Mas o que eu queria dizer é que eu sinto a ansiedade de vocês daqui, e eu sei que tem coisas que a gente pode fazer. E os meninos, e vocês falaram a coisa mais linda do mundo, se a gestão não recebeu bem, se o Estado não está ajudando, os alunos receberam vocês com sorriso. Então, vocês já têm o que tem que fazer. Muito obrigada, parabéns, e eu quero muito que vocês façam um trabalho potente e que na próxima avaliação vocês falem, fizemos isso, deu certo, não deu, e a gente vai continuar tentando. Obrigada, Mos, Kaique, Carolina e professora Marise. Obrigada, Samira. Já está convidada para a nossa oficina, foi isso que nós planejamos, para os 3 núcleos, a próxima oficina de metodologias, técnicas de ensino, procedimento, depois nós vamos acertar contigo. Professora Denise, tão bem citada aqui pelo coletivo, por sua contribuição. Não, eu quero só agradecer, a professora Samira já fez as considerações, eu quero agradecer a professora Marise, quero agradecer aos residentes, né, pelo trabalho, pela reflexão crítica, pelos estudos que têm feito, são estudos densos, não é, que têm sido produzidos tanto na faculdade, né, quanto nas escolas, isso é muito importante, e essa contribuição que eles têm dado, né, na escola, inclusive contribuindo muito para a reflexão dos próprios professores de sociologia. Isso é muito interessante. Então, grata, professora Marise, e agora eu vou convidar a professora Samir, que já está aí, né, professora Samira, e os seus residentes. Professora Samira, você mesmo pode já ir colocando os meninos, não é? Então, Romário, para a gente ganhar tempo, né? Romário. Desculpa, pode começar. Perdão. Então, pode chamar. É Romário Silva, Francisco Carlos e Kaoma. Isso, a sequência que a gente vai seguir aqui é Romário, Kaoma e Francisco. Aí agora eu passo a palavra para eles. Seria interessante que eles abrissem as câmaras, né? Cadê os outros? Romário já está aí, Francisco e Kaoma. Para abrirem as câmaras, por favor. Boa noite, gente. Obrigada, Romário. Vou fechar aqui meu microfone, mas estou aqui. Tá bom. Pode começar já a apresentação? Pronto. Gente, boa noite. Eu estou aqui para trazer um pouco, né, das reverberações que vem sido esse residência pedagógica a partir da experiência do componente curricular de artes visuais. A gente se dividiu basicamente em 3 GTs, né, que são 3 escolas diferentes, e aqui a gente vai trazer experiência cada uma de um núcleo, né, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. De uma maneira geral, para a gente começar a apresentação, a gente teve o nosso primeiro encontro ainda em 2022, né, presencial, lá no Palacete das Artes. Aí na foto vocês podem ver alguns dos preceptores e alguns dos residentes com a professora coordenadora Samira, aqui, né, onde a gente debateu uma das primeiras obras, assim, além das outras que a gente já vinha trabalhando, que foi a obra de Jacques Rancière com o tema O Mestre e o Ignorante, né, para trazer um pouco dessa perspectiva do que é o ensino, do que é a aprendizagem e a relevância de educandos e educadores. Aqui as referências, assim como todo mundo, a gente também segue a pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani, em paralelo com alguns pesquisadores da educação, né, como Libânio, Paulo Freire, guiando nossos trabalhos. Aí aqui eu vou entrar um pouco nessa questão também relacionada ao GT, que está no Colégio Polivalente de San Diego, que é o GT que eu faço parte com a preceptora Carla Cupertino, mais Vitória, Vitor, Tony e Clara. Clara não está na foto, mas também segue no trabalho lá com a gente. A escola, ela pertence à rede estadual, né? E a gente vem trabalhando a partir do ensino, né, do 7º, 8º e 9º ano, que são os anos que a preceptora lá na escola dá aula, né? O colégio ele fica localizado lá no Uruguai, tem um histórico aí de quase cerca de 40 anos, 42 anos, vai fazer.
tem 2 professores de artes, um está afastado, o outro está em exercício, que é a professora Carla, e a gente já começou a entrar com esse processo da regência também, onde a gente vai apresentar um pouco dos trabalhos desenvolvidos mais para frente. Antes disso, da gente chegar até o próprio, né, processo de começar a ministrar as aulas, a gente também fez algumas reuniões online durante o mês de fevereiro e março. E nessas reuniões online a gente começou a pensar essa construção dessas metodologias, né, dessas agendas, desses planejamentos pedagógicos. Pensando muito na ideia também de que, como a gente vem trabalhando, né, ao longo do semestre com a ideia da decolonialidade atrelada ao ensino das artes, então a gente vem preparando esses planos através dessas temáticas, né? Então, esses encontros online foi muito para a gente pensar esses referenciais. Então, a gente teve contato com os referenciais do ensino de arte do município, tivemos algumas aulas também para pensar essa interface, né, do lugar virtual como lugar de produção e criação desses slides que a gente vai apresentar, ou na organização dos nossos próprios trabalhos através dos próprios residentes, e também desenvolvimento um pouco da ideia da didática, né, visto que, como a gente tem uma turma muito diversificada, algumas pessoas já têm experiência, né, nas disciplinas de didática e outras vêm adquirindo através desse processo da residência também, que vem sido um suporte nesse sentido epistemológico também. Nos primeiros meses que a gente teve em contato com a escola, antes mesmo do início do processo letivo, a gente foi lá para entender um pouco de como é que os preceptores eles haviam trabalhado, conhecer como foi o plano de trabalho também do ano anterior, para entender quais seriam essas práticas educativas que nós iríamos desenvolver. Aqui nas fotos tem o primeiro contato, né, da professora Samira com a preceptora Carla lá do colégio, eu e Vitória também acompanhando ainda as aulas antes necessariamente de começar a trabalhar com esse processo da regência, né? Nesse mês de abril, a gente começou a ir para a sala de aula, onde cada um teve que elaborar os planos, né, de aula, as sequências didáticas, pensando justamente nesses componentes. E aí, para pensar o conteúdo, a gente trouxe as contribuições de Zabala, também, né, pensando atitude, conceito, fato, nesse processo de construção do plano, para que a gente guiasse nossas ações. As sequências também giraram em torno de 3 a 5 aulas, dependendo do residente. Tiveram algumas pessoas também que ainda não tiveram a experiência de poder entrar nesse processo de regência, muito por conta desse lugar da formação também, mas gradativamente vem se implementando lá na escola, por exemplo. Teve meu trabalho, de Vicky e de Clara, e existe ainda outros 2 residentes também que estão nesse processo na região. Vitória, ela trouxe, como a gente estava trabalhando no mês de abril, que desculpa, falei esse mês, mas foi a partir do mês passado, a ideia das artes indígenas brasileiras e um olhar para além do que nós conhecemos, né, a fim também de contornar aí. Tudo bem, já estamos chegando já vou passar a bola. A fim de contornar também essa ideia, né, de currículos turísticos, onde quando a gente vê conteúdos relacionados à racialidade ou a povos dissidentes aparecerem de maneiras superficiais ou, enfim, como souvenir, né? Clara, que vem trabalhando também com essa ideia de, no princípio, não era o gênero, expandindo para outras cosmopercepções, e ela está trabalhando com a turma do 9º ano, a ideia de muralismo presente na própria ambiência da escola. E, por último, também aqui trabalhando um pouco em cima dessa concepção de arte e cultura indígena nativa brasileira em território baiano, através de pigmentos feitos a partir de elementos naturais, né? Urucum, carvão e tempera-uva. Alguns anseios que a gente percebeu, dentre eles destaca-se a necessidade de utilização de uma sala específica para a disciplina de artes, né? Porque a gente sabe que tem essa questão do funcionamento orgânico das aulas subsequentes, necessidade de um espaço maior, e um almoxarifado que abarque materiais básicos, porque a precariedade é uma realidade da escola e, por vezes, os alunos não têm materiais. Então, esses foram os maiores desafios percebidos, pelo menos lá no GT. E agora eu vou passar a fala para a Kaoma, que vai trazer experiência lá na escola onde ela está também. Olá, boa noite. Todos me ouvem bem? Meu fone está um pouco capenga, mas obrigada. Obrigada, Romário.
Gente, estamos aqui, então, né, recepcionando a todos, com muita gratidão, partindo da Escola Municipal Nova Bairro da Paz. Acho que deu uma parada ali, amigo. Mas o slide... Conseguiu? Me tiraram como apresentador. Coordenador aqui, se puder liberar de novo. Patrick, coloca ele de novo, a gente juntou todos os slides, Foi, só, para ajudar. Muito obrigada. Pronto. Então, esse é o nosso, né? Somos todos o subprojeto Artes Visuais. Aqui é o nosso grupo, o nosso pequeno grupo, na Escola Municipal Nova Bairro da Paz. São fotos, né, de alguns dos encontros que aconteceram. Professora com a orientadora Samira, né? O nosso professor preceptor Alessandro. E aí a gente tem algumas das atividades que sucederam nesse período. E... né? Já que voltou, vamos falar da Brenda, o Jade, o João, vamos dar nome a essas pessoas que estiveram nessas ações com muito compromisso. Esses foram alguns dos acontecimentos, né, das atividades que nós nos envolvemos durante todo esse percurso, que fazem parte, como disse o professor Robert Sidney no primeiro webinário, é experiencial, não é formacional. E aí tudo isso fez parte do nosso processo nesse primeiro ciclo. Por favor, Romário, para a gente adiantar, né? O próximo slide, ele já mostra os temas que cada residente se debruçou dentro de sua sequência didática. Então, foram temas que divergiram, por assim dizer, no sentido de proposta, mas todos muito balizados nos eixos e nos referenciais curriculares da Rede Municipal de Ensino de Salvador. Muito pensando também no tema norteador que o professor Alessandro, né, o nosso preceptor, estava já debruçado. Esse foi um momento com a Brenda, vocês podem ver, ela é uma das residentes que está atuando, são os anos iniciais do Fundamental, e aí ela é a oficina não, né, mas a sequência didática sobre caricatura, é o processo. E aí já foi a culminância. Esse momento foi um momento muito simbólico, foi um evento que aconteceu na escola Quem Me Cuida, pensando nessa realidade da comunidade escolar, essa comunidade que está envolta à escola, e é um evento que pensa, diante do se diagnosticou, né, nesses 24 anos da escola no bairro, de que quem me cuida são mulheres, avós, são tias, são mães. Então, não foi necessariamente um evento voltado a Dia das Mães, mas um evento voltado a essas pessoas que cuidam dessas crianças que estão ali na escola. Então, a culminância de algumas dessas sequências didáticas aconteceu nesse dia, que foi há alguns dias. Se for da Brenda, por favor, Romário. Aqui também temos o João, com o tema de sua sequência didática, está acontecendo, e logo haverá a finalização da sequência, é um projeto muito bonito. O processo também aqui, já no qual eu pude encabeçar, né, juntamente com o preceptor e a orientação da professora, já o arte como jogo, né, o jogo, na verdade, como experiência de pertencimento, pensando principalmente no que acontece nessa comunidade escolar que está envolvida na comunidade Bairro da Paz, então é deles, para eles, por eles, sem tergiversação, como diria no currículo, mas numa perspectiva muito decolonial, porque é a voz de quem realmente está, né, com o protagonismo. Por favor, Romário. E aqui, né, o processo, e depois a gente tem a culminância que aconteceu nesse Quem Me Cuida, falando sobre enfim, depois a gente pode compartilhar, mas sobre esses espaços, aqui a Zaira, o mapa de nossas vidas, sobre os rios, principalmente o rio que contorna ali o bairro da Paz, já foi o início dessa atividade. E o próximo é Por favor, Romário. Eu estou correndo, gente, me desculpe, porque eu estou preocupada também com o tempo, para que a gente possa, né, aproveitar aí Eu estou olhando, Cal, você tem mais 2 minutos. Pronto. Então, eu agradeço. Isso aqui já é uma terceira escola do qual nós também estamos com a experiência, né? Já é um outro grupo dentro desse subprojeto.
Agora é Francisco, né? O Francisco. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tá dando para ouvir? Eu sou Francisco, eu sou um dos residentes que está alocado, que está como bolsista na Escola Municipal Abrigo Filho do Povo, com o preceptor André Calvo, com meus outros colegas Liolio, GL, Evelyn e Rodrigo. E eu gostaria de começar falando da escola, porque é uma escola que é localizada no bairro da Liberdade, aqui em Salvador, um dos maiores bairros, né, populosos, assim, que é considerado uma cidade. Estamos falando de uma escola, desde no anterior, de uma escola bem ancestral, porque é uma escola que tem mais de 100 anos, então ela é tombada como patrimônio, e só que hoje ela não se encontra as atividades acontecendo dentro da escola. A escola está acontecendo dentro desse espaço provisório que foi cedido, que é essa Escola Municipal de Nossa Senhora de Nazaré, que funciona mais outras 2 escolas provisórias que aconteceram casos parecidos. Então, essa escola estaria passando por um processo de reforma que foi paralisado, e agora, esse ano, vai retomar as atividades da reforma depois de 2 anos. Nisso, a escola segue, se eu não me engano, em torno de uns 3 a 4 anos, fora de as suas atividades acontecendo, fora do seu espaço devido que ela é localizada, devido a essa paralisação das obras e tudo. E isso é um problema muito forte que a gente nota logo quando aconteceu, tanto para a escola como para os alunos, porque existe um deslocamento. Esses alunos têm que sair da onde está, das suas localidades, foi disponibilizado até um ônibus, e no qual eles precisam, e são recolhidos esses alunos, e são colocados esses alunos dentro da escola, e a mesma coisa para voltar. E nisso tudo acaba afetando todo o processo de um sistema da vivência desses alunos e das atividades que ele tem na escola, que foi uma das grandes questões que a gente tem enfrentado. Que, por exemplo, esses alunos, como eles vão passar, eles chegam um pouco posterior do que os horários que deveriam acontecer as aulas, eles saem mais cedo porque, na verdade, como a escola, os pais não vão pegar esses alunos lá, eles precisam sair para o ônibus normalmente, então eles saem 30 minutos antes. Então, sempre as primeiras aulas e as últimas aulas sempre são prejudicadas, como acontece de alguns dos colegas que foi contemplado por essa turma. Então, se a gente tem uma turma de 50 minutos, então a gente acaba perdendo praticamente quase 20 minutos de aula, porque esses alunos precisam sair mais cedo para pegar o ônibus, senão eles perdem e eles não conseguem retornar para casa. É um grande problema que, por exemplo, essa escola em particular apresenta, que a gente achou muito importante trazer em relação a isso. Uma outra questão que a gente vai trabalhar, que a gente coloca essa questão, que nossos trabalhos estão sempre alinhados com o processo do que está acontecendo na escola, o conteúdo que o professor está pregando, o processo das atividades do plano, que a gente participou, jornada pedagógica, os planos de aula, as atas de reunião, que é passado. O professor André tem todo o cuidado e toda uma preocupação de passar todo esse material, disponibilizar, e nos convida sempre para estar participando nisso. Isso é muito bom, isso é muito gostoso em relação a estar envolvido nisso. Então, tudo que está acontecendo na escola, ele sempre está passando e sempre atualizando. Ele apresentou muito bem o processo dos materiais didáticos. Foi até uma das coisas que ele deixou muito claro, que a gente não é obrigado a seguir também esse processo da obrigatoriedade do material didático, mas que a gente poderia estar usando se fosse necessário. A autonomia, esse é um processo muito bom. O professor deu uma questão de autonomia muito forte nos nossos projetos, foi muito receptivo no processo da disponibilidade da aula dele, e sempre está correndo em torno disso. A escola, a gente sabe que no processo da educação básica, esqueci de falar, né? A gente está falando da escola de educação básica, do ensino fundamental 1, que a gente chama de séries iniciais, né? Então, é uma coisa bem diferente, a escola municipal. Francisco, 2 minutos. Certinho. Entendeu? Em relação a isso, a gente conseguiu desenvolver algumas atividades já na escola e a gente está no processo de conclusão dessas atividades. As fotos mostram aí, por exemplo, esse cara aí que está aí falando, aparece na foto, foi um dos trabalhos que foram desenvolvidos, né, nessa escola. É muito receptivo, é muito gostoso de ver os alunos, o professor falando, alguns funcionários falam
que os alunos sentem, e aí, quando é que vai ter a nossa aula? Aquela vontade de não terminar a aula, isso é muito gostoso, de o aluno chegar e falar assim, ó, você acabou a aula? Não, vamos continuar. A gente, não, infelizmente, a gente vai continuar em outro momento. Eu não quero nem imaginar no momento de despedida com essas crianças, que acho que é a pior parte, né? Que a gente ia dizer que encerrou essas atividades e precisa contemplar outras crianças também que possam participar em relação a isso. Você pode passar só o slide anterior, que é um dos trabalhos que a colega estão fazendo com a Gila, GL e Evelyn, que ela apresenta o processo de os contos. A gente trabalhou a semana... Liolio e Evelyn, que, na verdade, trabalhou com o processo do... Todos nós entramos num acordo e trabalhamos com a linha temática dos processos dos povos originários, né, durante esse mês. Então, a gente acabou seguindo o processo também dos nossos trabalhos, que a gente desenvolveu na escola. Deixa eu ver aqui, meu Deus, foi tanta coisa que eu anotei que... A gente sentiu falta de algumas coisas que é muito importante. Existem algumas crianças com condições especiais e que, na verdade, a gente sente a falta da ausência de especialistas nesse processo. É um processo muito complicado que os professores têm que, basicamente, se virar e resolver esse processo da solução. Uma relutância, às vezes, que o professor tenta passar para a escola muitas vezes não tem uma dificuldade de saber como conduzir isso para a relação aos pais, em tudo. Uma outra questão que a gente sente, particularmente, e é um processo bem solidário com o professor, que, como a educação do Fundamental 1, o professor de arte é um professor especialista. Existe um processo muito divergente nos trabalhos, parece que é um pouco separado nisso, que existe uma resistência muito forte do processo dos pedagogos em trabalhar com o processo dos professores especialistas. Então, foi uma coisa muito sentida, e a gente sente isso muito no processo do professor, que o professor tem esse distanciamento, existe um processo que poderia ter essa maior potência nos trabalhos, no processo de uma articulação melhor dos projetos. E a escola é um projeto, vários projetos bem importantes. Tem o projeto do Butum, que o professor falou, que é implementado nessa escola. Então, eu me sinto bem contemplado nesse processo dessa escola, porque eu acho que os colegas também sentem, mesmo com todas essas dificuldades que nós sentimos, algumas tensões, essa questão de estar em um espaço que não é seu, porque você tem sua casa, a escola está lá, não passa, não reforma. Então, tipo assim, você fica no espaço provisório e acaba mudando tudo isso. E uma coisa que nós sentimos muita importância, não existe uma intercalação do processo das aulas, as aulas são muito seguidas. Terminou uma aula de um professor, já é sequência, espera outro professor para poder entrar. Então, como a turma é de Fundamental 1, é uma turma que você não pode deixar sozinha. Então, você espera o outro professor, para outro professor estar. Eu vou só finalizar. Exatamente. E esse processo da merenda, a merenda é durante uma das aulas sempre de algum professor, e não é separada. Então, é uma coisa que acaba sempre uma aula, novamente, se perdendo no processo de aprendizado e de estar desenvolvendo. Agradeço a oportunidade, eu sei que 5 minutos é muito pouco para a gente compartilhar todo esse processo, a gente gostaria de falar muito mais, eu gostaria que meus colegas estivessem falando aqui, e agradeço a residência, porque a residência é o espaço que nós precisamos, assim como novos projetos, e que melhore cada vez mais. Muito obrigado. Samira, você quer falar alguma coisa antes? Não, Isa, quero ouvir só você. Bom, primeiro eu queria agradecer de ter ficado para fazer a avaliação de um grupo tão legal, né? E ouvir vocês foi muito bom, uma apresentação muito bonita, muito rica. Eu acho que contempla aquilo que a gente espera aqui no webinário de avaliação, né, dos trabalhos, porque a gente vê referencial teórico, né? A gente vê me chamou muita atenção como vocês tiveram a preocupação de falar sobre as escolas e a comunidade ao redor dela, né? Como vocês estão interagindo também com essa comunidade. Isso aparece muito na seleção das sequências didáticas, dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Me chamou muita atenção isso. E eu acho que é isso que a gente tem que procurar também através da residência pedagógica. Óbvio que o foco é a formação de vocês,
né, de vocês licenciandos, mas às vezes a gente vai para as escolas e a gente esquece um pouco que a escola não é só aquilo, não é só aquele espaço físico, né? Ela conversa com toda uma comunidade e ficou muito claro isso na escolha dos temas, nos tópicos que vocês apresentam, né, das sequências didáticas de vocês, isso ficou muito, muito claro. Que riqueza de material, hein? As fotos mostram para a gente a riqueza de materiais com as quais vocês trabalham. E é óbvio que as crianças, os adolescentes vão ficar ansiosos, né, para que vocês deem continuidade a esse trabalho. E muito bonito ver o brilho no olho do Francisco quando ele se... Não quero me desgrudar das crianças, não quero abandonar essas crianças, né? Até mesmo porque o que a gente espera, a gente tem, que é o retorno delas, a empolgação delas manipulando os materiais, construindo, né, as propostas, dando concretude às propostas de vocês. Então, eu acho que o Núcleo está de parabéns, eu acho que, volto a repetir, a gente viu tudo que a gente esperava, né, apontar as dificuldades. Imagino que para artes visuais que necessita realmente de espaço, né? A gente, química também, a gente em vários colégios, a gente não tem laboratório, a gente não tem vidrarias, não tem reagentes. E imagino o quanto para vocês isso também seja. Eu acho que aí a gente se entende muito bem nesse ponto de dificuldade que vocês apresentam. E me chamou também muita atenção que vocês dão conta de trabalhar os temas, como a Denise gosta de usar esse termo, os temas transversais. Então, existem temas, né, como questões étnicas raciais, decolonialismo, questões de gênero, está aí, visivelmente, explicitamente no trabalho de vocês. Então, parabéns, eu acho que vocês estão realmente dando conta daquilo que a gente espera, né, do Residência Pedagógica. Obrigada, muito obrigada por conhecer vocês e por conversar com vocês. Obrigada, Samira. Beijo a Romário, Kaoma, Francisco e todos que estão representados aqui por vocês. Obrigada, gente. Eu estava aqui me deliciando, viu? Com a apresentação, com a fala do Romário, né? Romário que falou tão bem, o Francisco, a Kaoma. É muito importante a forma como vocês estão construindo, não é, esse trabalho no subprojeto de artes visuais. Acho que Isa foi extremamente feliz, ela focou nos pontos realmente que vocês se constituem como potência, né, do trabalho, e eu quero aqui salientar a importância de vocês trazerem a questão da colonialidade do currículo. Poxa, que bom que vocês estão preocupados, né, com isso, e que bom que vocês estão trazendo essa possibilidade do giro decolonial, não é? E você traz essa possibilidade desse giro decolonial, não é? Trazendo as exemplaridades aí da Bahia, não é? Com os trabalhos com os povos originários, que a Isa já colocou, importantíssimo, né? Um outro ponto importante, eu sei que Isa falou, mas eu acho importante trazer isso. Eu também concordo com Isa, vocês apresentaram, vocês foram assim muito... vocês trouxeram tudo que nós esperávamos, né? Que a gente espera de um trabalho. Vocês trouxeram a questão do quanto que esse subprojeto está contribuindo, do RP, ele contribui para a qualificação da escola, né? A escola tem coisas belíssimas, mas o trabalho do Residência Pedagógica contribui ainda mais para qualificar esse trabalho da escola, né? E aí, isso que o Francisco fala no final, né, que ele traz assim, vocês conseguem refletir sobre o papel das artes. Aqui é arte visual, mas isso acontece com
com teatro, com dança, não é? Quer dizer, assim, esse lugar das artes na escola, não é? E como é um lugar que de certa forma, diferente, desqualificado, não é? Ele não se articula com os outros conhecimentos. E como vocês estão conseguindo, mesmo nas adversidades, né, estão conseguindo fazer isso, né, potencializar a arte no currículo dessas escolas. Então, eu fiquei muito contente, estou muito feliz com o trabalho de vocês. Parabéns à professora Samira, parabéns aos preceptores que têm conduzido esse trabalho. Muito contente, né? E agora, para a gente concluir... E aos residentes, né? E aos residentes. Ah, já tinha parabenizado a eles antes, né? Eu quero convidar o professor Hélio, a professora Isadora, a professora Marise, a professora Regina, para nós fecharmos, né, esse nosso webinário, o último webinário. Cadê a Regi? Professora Michele pode vir, os preceptores todos, se quiserem, podem abrir a câmara para a gente concluir. Essa metodologia de apresentação, né, da síntese dos trabalhos produzidos pelos residentes foi uma ideia de Isa, não é? Que deu certo, né? Muito interessante essa forma, né, deles apresentarem e depois termos um comentário sobre a apresentação, né, que eles fizeram. É difícil, né, sintetizar, mas foi uma forma de apresentação bastante interessante, que deu certo. E nós tivemos aí 3 dias, né, extremamente ricos, cada subprojeto com as suas singularidades, com as suas particularidades, mas todos eles mostrando aí a potência do residência pedagógica na formação inicial dos licenciandos, na formação continuada, na formação dos docentes em atuação, que somos nós, que são os preceptores. Também mostra aí a importância dessa aproximação entre a universidade e a escola. Isso tem acontecido e isso tem possibilitado, né, não só a atualização da universidade, da escola básica, mas também da universidade, né? E agora nós fechamos com isso, quer dizer, mostrando o quanto que a universidade ela contribui, tem contribuído muito, né, nessa aproximação para qualificar as escolas, o trabalho das escolas, mas como também as escolas têm contribuído muito para a universidade repensar os seus currículos e repensar a sua formação. Então, gente, eu estou muito feliz, acredito que todas vocês também estão felizes, né, professor Hélio? Nós falamos sempre nós, mulheres, mas aqui está o professor Hélio, né? Fabuloso, maravilhoso no trabalho dele, muito competente, muito criterioso. Então, todos nós estamos de parabéns. Eu estou extremamente feliz com a finalização e digo assim, hoje, né, foi um dia extremamente sereno, tranquilo, né? Acho que são as pessoas, né, que têm aí esse perfil. E aí deu tudo certo, que maravilha. Só agradecer a vocês, tá? E aí eu deixo para um de vocês fecharem. Eu só estou aqui, estou nos agradecimentos a vocês, meus colegas, que eu admiro cada uma, né, no seu trabalho, na sua responsabilidade com a universidade pública. Com a universidade pública que tem o dever de ter os... Ô, Patrick, que bom! Pronto, aí fechou. Fechou a noite, que maravilha. Pronto, está aí. O Patrick, pronto, Patrick, aí você fecha, outra pessoa que queira falar. Eu vou fechar meu áudio. Pronto. Elisa, eu quero falar rapidinho.
Nós estamos aqui na FACEG e com residência. Esse seminário aqui agora foi assim, um seminário integrador, né, avaliativo. A ideia do seminário integrador para avaliar, não é avaliar de uma forma... Eu preparava os alunos, né, eles estavam bastante nervosos, comum, né, nesse espaço. Mas eu disse, olha, não é uma avaliação meritocrática, não é uma avaliação para saber quem fala melhor, para quem fez melhor, mas é uma avaliação para compreendermos como a ação pedagógica e política envolve tomada de decisão. Então, é para uma construção coletiva. E esse é o espírito. A partir dessa noite, refletirmos todos os projetos que nós vimos esses três dias e avaliar no pedagógico, no político, no conteúdo, na forma, em todo o processo para avançarmos qualitativamente e cumprirmos o papel que a universidade pública tem que fazer, né? Precisa fazer. Então, agradecer cada colega aí do Residência, a coordenação geral, agradecer muito o Patrick aí pelo apoio que nos dá enquanto orientadores também, viu, Patrick? Obrigada em nome do coletivo. Professores, com licença, eu poderia falar um minutinho, rapidinho, porque na hora da minha apresentação eu falhei por não ter citado um colega e ele é imprescindível no desenvolvimento do trabalho, considerando que a gente trabalha em equipe e que nós todos construímos, né, a favor com um intuito único, né, de buscar essa identidade, principalmente... Abra sua câmera, minha linda. Abra sua câmera. Desculpa, vou abrir. Oi, pronto. Obrigada e licença. Falar sobre o JAAD, ele está dentro do grupo do EJA, Educação de Jovens e Adultos, é um colega que na hora da apresentação eu acabei me passando e peço desculpas ao meu colega, porque a gente trabalha em grupo, em equipe, e juntos a gente constrói. Então, muito obrigada a todos e todas. Esse lugar é seu, viu, Caon? É nosso, Pro, muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Patrick? Bom, eu já fiz a abertura, né, Denise? Está aqui acompanhando, tá vendo o brilhante trabalho de todos os envolvidos do programa. É sempre uma satisfação estar aqui acompanhando e percebendo, né, os grandes frutos que a gente ainda chegando no meio do percurso, a gente já vem colhendo e ansioso para ver como é que serão esses frutos daqui para o final. Eu acho que o programa ele é muito exitoso, tá? E com a colaboração de todos os nossos professores, orientadores, preceptores e os residentes fazem com que o programa seja o sucesso que ele é. Então, é sempre uma satisfação estar aqui acompanhando com vocês e, no que precisarem, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação estará sempre colado com vocês como um elo de uma corrente na educação. E destacar, né, que, só a título de informe mesmo, que a plataforma CAPES de Educação Básica voltou a se chamar a plataforma Freire. Não é legal? Que notícia boa. Bom, enfim, vamos lá, sigamos juntos. Parabéns a todos, todas e todos. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu acho que agora vocês dá o tchau, tchau, né, Denise? Vamos dar todo mundo tchau, 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 tchau. Liberar todo mundo. Tchau, pessoal. Encerrando a gravação.